Boa noite, vamos começar mais um vídeo, né? Hoje vindo com a dica de como passa o verniz usando a correia do chinelo. Existe também algumas pessoas que colocam passa o verniz sem a correia, mas depois fica duro e aí não consegue enfiar a correia. Mas eu vou ensinar dos dois jeitos para vocês verem como que é. Então, com a correia, eu vou utilizar o verniz acrílico brilhante da Acrylex, mas vocês também podem usar o verniz de chinelo da Glitter, que é próprio para o chinelo. Mas quem não tem esse, usa esse aqui que dá certo. Já o verniz o verniz geral, ele deixa o chinelo meio pegajoso. Fica meio que tipo, quando sou o pé, fica meio que... Como eu posso dizer pra vocês? Fica meio que parecendo que tá grudando, tipo chiclete. Fica mais ou menos assim. Então, ó, vamos lá. Então, eu vou usar esse aqui que eu já tinha começado. Nesse chinelo aqui, eu já dei uma demão. Não sei se dá pra vocês verem, que tá um pouco mais brilhoso. Então, tem alguns lugares que ainda não ficou bom o suficiente. Então, pra mim garantir minha cliente, pra ela ficar satisfeita, eu vou passar mais uma demão. Então, ó, passa como se estivesse pintando uma parte de uma superfície reta, lisa. Então, ó, eu uso bastante quantidade também, generosa, né? Aí eu começo nas laterais primeiro, para depois vir ao meio. Então, depois eu vou falar da dica para vocês fazerem com o chinelo Havaianas. Que esse daqui já é o chinelo para sublimação. Ele é usado mais como lembrancinha, para você presentear uma pessoa, dar como num casamento, num aniversário. Mas eu usei o meu, que eu fiz para mim, gostei. Eu acho que qualquer uma pessoa pode usar normalmente, sendo que tem que ter um pouco de cuidado, né? Óbvio que ele não vai ser confortável como o da Havaianas, mas é um pouquinho mais duro, mas é bom também. As pessoas que comprou, nenhuma reclamou até o momento do chinelo, que desbotaram, nem que era duro, todas estão satisfeitas. Então, ó, você passa entre as correias onde fica a bordinha, né, no meio dos dedos. E para quem quiser utilizar, colocar um pouco de glitter, né? Eu uso o glitter normal. Então, eu vou colocar um pouquinho. Eu jogo com o dedo, mas como a minha mão tá molhada, suada, que eu transpiro as mãos, então eu vou colocar com o próprio pincel, porque eu quase agora há pouco tomei um banho de glitter. O potinho virou, caiu tudo em cima de mim. Então, eu vou passar, já que eu tô toda purpurinada, né? Passar pelo pincel mesmo, ó. Então, só um pouquinho, só pra dar um efeito brilhante. Aí, outro truque que eu dou também, ó, pra vocês, é vocês usarem... Perdão. Pra vocês usarem aqui na superfície ao lado também, nas laterais. Pra esse pano não sair com mais excesso, que aí vai ter um monte de linha, aí a pessoa vai puxar, vai começar a desgastar o chinelo.
na verdade, o tecido, né? Então, eu passo aqui na minha assinatura, ó, eu assino por aqui. Eu uso a caneta de assinar pintura de tecido, que é aquela permanente, própria para tecido. E tá pronto o chinelinho. Então, essa parte é super fácil. Já nessa daqui, ó, eu já passei o glitter, como eu tomei um banho, né, de glitter. Foi desse chinelinho. A mesma coisa vocês vão utilizar, ó. Vão passar. Quem tiver um pincelzinho maior, melhor ainda. Mas o meu não sei onde eu coloquei. Então, vai esse aqui, ó. Então, eu vou usar, ó, uma boa quantidade. Depois, o verniz, ele chupa, o emborrachado chupa o tecido. Então, vai chupar aqui, aí vocês dão outra demão para deixar mais garantido o trabalho de vocês. Então, não tem segredo, não é difícil, super fácil. As suas clientes vão gostar, vocês vão ter novas clientes também, nova clientela, né? E aí vocês vão desenvolvendo as técnicas até uma técnica que vocês acham mais fácil de fazer. Então, esse chinelinho aqui é por conta de um chinelo sem correia. Passa aqui, ó, nas laterais, onde mais começa a sair. Aí a gente vai passar nas bordas. Então, ó, venho aqui, ó, e passo normal, como se estivesse pintando uma madeira, uma superfície reta. Eu assino aqui, que às vezes a pessoa fala, não assina na próxima pintura porque eu não gosto. Então, fui eu que pintei, fui eu que fiz, então aí eu assino com o meu nome uma superfície ao lado. A outra dica de vocês, só deixa eu passar aqui porque me passou. E ele já vai secando. Então, a outra dica que eu falei pra vocês é pra vocês, quando vocês for fazer um chinelo Havaianas, esse aqui é o próximo que eu tenho que pintar. Então, vocês vão utilizar assim, vocês vão colocar o chinelo, faz de conta que esse aqui é um chinelo Havaiana, e aí vocês vão comprar o tecido ou tricoline ou o Oxford. Esse aqui é o Oxford. Então, para esse tipo de tecido aqui, vocês têm que ter, quem faz muito chinelo, compra máquina, tem a máquina de impressão que você coloca lá no quente, ela já fica prontinha. Já como a gente não tem condições de comprar uma máquina daquela, o que eu indico? Vocês passarem a cola. Depois que vocês passarem a cola, vocês vão colar o tecido, tanto o Oxford quanto o tricoline. Colocou o tecido, vão esperar 24 horas, de um dia para o outro. Vai totalmente seco. No tricoline não precisa fazer essa técnica, já no Oxford precisa. Então, depois que vocês fizerem essa parte de punhado tecido, aí vocês, antes de começar a pintar, vocês no Oxford, no tecido Oxford, vocês vão colocar um tecido em cima, de preferência algodão e branco. Vão vir com o ferro sem vapor, a seco, e vão imprensar aqui em cima, para que a cola grude mais na superfície do emborrachado e no tecido. Então, vocês vão pegar o ferro, né, e vão passar uns 10 minutinhos, 10 minutinhos é muito, uns 10 segundinhos vocês deixam aqui, né, sem a vapor, o ferro seco, sem água, e depois vão tirar. Aí aqui vai estar mais quentinho, aí depois vocês esperam esfriar e começam a pintar, certo?
Então, essas duas dicas do chinelo Havaianas, né? Para quem não tem condições e não tem uma distribuidora que venda esse chinelinho, eu compro os meus pelo danlook.net, que é um site onde também eles vendem através do Mercado Livre, que aí que acho que é lá, Danlook Magazine, é aqui em São Paulo. Sobre a outra parte que eu ia ensinar também, demonstrar para vocês assim, aqui ó, quando vocês passa 2 ou 3 mãos de verniz, fica essas bolinhas aqui, ó, não sei se dá muito para vocês ver essas bolinhas aqui, então fica áspera. E aí o que eu cheguei na conclusão de fazer? Tem gente que tem agonia no pé, né? Eu mesmo tenho agonia no pé, tudo me faz cosquinha. Então eu pego uma lixa na parte lisa dela, mais fina, aqui seria a grossa, aqui é a lisa. Então aí eu lixo para tirar essas mal imperfeições. Lógico que vocês vão ter que passar 2 mãos de verniz para depois vocês passar aqui, ó. Aí vai ficar meio que branquinho aqui, mas não tem problema. É porque tirou a imperfeição aqui, ó. Aí fica aquelas bolinhas. Quem não tem uma lixa de pé, pode fazer com a lixa de unha também. Do lado fino, não do lado grosso. Ó, esse lado é grosso, esse é fino. Então, eu vou vir, ó, do lado fino, ó. E vou fazer o mesmo trabalho, ó. Só que aí, ou eu lixo assim, vai e vem, ou eu também posso lixar para baixo. Então, ó, pega, puxa, pega e puxa. Então, ó, de cima para baixo, certo? E aí, essas imperfeições acabam. Mas lembrando que é na segunda mão do verniz, antes de vocês entregar para as clientes. Então, essa superfície aqui, ó, fica meia gastosinha. Aqui, vocês podem passar o verniz também, né, pra diminuir pra baixo, ó. Tipo, aqui ficou umas linhas soltas, né? Então, ó, passa o verniz. Aí não vai ficar mais aquelas bolinhas, certo? É porque na hora que vocês vão passar o verniz, fica as bolinhas porque o pano tá destacando aqui. Então, vocês veem depois, ó, não fica mais. Depois de seco, essas bolinhas, elas não ficam mais, tá vendo? Elas ficam retinhas. Então, esses daqui são as dicas, né? Outra pessoa perguntou como que eu fazia o stencil, né? No meu Facebook, como que eu fazia para colocar o stencil aqui, né? Que esse eu utilizei stencil, o cor-de-rosa também, um stencil. E aí, o outro lado do preto, eu coloquei stencil também, ó. Então, para fazer com stencil é super fácil também. É só vocês pegarem um stencil. Deixa eu ver. É só vocês pegarem um stencil da preferência que vocês quiserem, colocarem aqui, fechar com a fitinha aqui e segurar, né? E bater com pituá. Lembrando, como é Oxford aqui, com o pituá, ele fica meio que quando você coloca aquarela silk, ele dá uma expandida na tinta. Então, vocês usando o pincel seco, vai ficar melhor para vocês trabalhar do que vocês usar o pincel molhado ou hidratado e ficar aquela coisa expandida, né? Como se tivesse manchado. Então, indico para vocês usar o pincel seco em cima do stencil, né? Aí vocês podem usar o stencil que vocês quiserem, de barrinha, de crochê, o jeito que vocês achar melhor para vocês. Aqui é só uma demonstração para vocês verem como que é. E depois vocês tiram com cuidado, porque se vocês molham e hidratam, nesse tecido aqui, ele expande.
Então, quando ele expande, ele fica feio, que fica meio que manchado, sabe? Parece que a tinta correu, assim, ficou aquelas raízes. Fica feio. Então, eu indico pra vocês pegar o pincel Pituá seco e vir passando a tinta, assim, ó, batendo, não rebolando. Porque eu vejo muita gente rebolando o pincel em cima. Não é rebolando, é batendo a tinta. Quando você bate a tinta, aí você espera secar um pouquinho, tira o stencil, aí vai estar certinho lá. Pra quem não sabe também muito mexer, utilizar o stencil, faça com um pincel seco, né? Mesmo que vocês hidratem lá, vocês limpam bem e façam. Mas aqui no Oxford eles vão expandir, igual como se a pessoa estivesse usando aquarela silk, né? Que ela é pra isso, pra diluir mais a tinta. Então, ó, espero que vocês gostarem dessas dicas de chinelos, né? Pra quem quiser me seguir no meu Facebook, é Vanessa Queiroz. Acho que é R$39,90. Não é não. Peraí, gente. Eu esqueci. É que eu mudei. É Queiroz.van83 no meu Facebook. Todas as vezes eu coloco os desenhos lá, os riscos, ou alguma coisa, assim, para vocês acompanhar o meu trabalho. E espero que vocês façam também. Curte, dê um like aí para incentivar fazer mais vídeos, mais dicas trazer aí para vocês. E ativa o sininho para sempre ter uma novidade aí no ar e vocês estão sendo as primeiras a receber as notificações e os novos vídeos com as novas dicas. Um beijinho, fiquem com Deus.